No quadro Café com Pipoca, Toshio Ito entrevista William Marques, diretor-geral da Tray. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, um quadro que visa inspirar você a empreender mais e melhor. Para isso, sempre trago amigos, empreendedores com histórias inspiradoras, como é o caso do William Marques, diretor-geral da Tray, fundador também. Muito obrigado pela sua presença, William. Eu que agradeço, Toshio, o convite. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com você, os nossos telespectadores. A joia. Bom, a Tray e-commerce, ela é praticamente pioneira. Ela hoje atende mais de 10 mil clientes, lojas, né, virtuais. Como que começa essa história de sucesso lá atrás, William? Você já imaginava que teria um negócio desses? É uma história aí bem longa e nunca imaginei que fosse chegar tão longe, né? Começou lá em 2003, então eu tinha 17 anos, comecei a vender pela internet, até uma história legal que envolveu os negócios da minha família, né? Eu tinha uma perspectiva de trabalhar na área da família, que é a distribuidora, que era a Podium Sign, e aí junto com a distribuidora tinha uma indústria de bonés, que era a Podium Bonés. Então eu comecei vendendo bonés pelo Mercado Livre, foi o comecinho, né? E essa atividade de vendedor acabou se tornando uma atividade vencedora. Eu vendi bastante e tive meu primeiro problema, que foi gerenciar essas vendas, como administrar esse negócio virtual. E naquela época, em 2003, não existiam softwares, não tinham ferramentas. Estava começando tudo. Tudo estava começando o e-commerce. Foi quando, jovem, curioso, fui procurar saber como programar um sistema de internet, como que eu poderia criar o meu próprio software. Hoje em dia tem tutoriais pela internet. Naquela época, o que você teve que fazer? Eu tive que comprar um livro, né? Então a gente ainda se baseava muito no papel ainda. Então eu comprei um livro de PHP, fui estudar programação, nunca tinha programado. E fui aprender, né? Eu tinha interesse em aprender e criar meu próprio sistema. E aí criei então um software de gestão de vendas e naturalmente comecei a comentar com outros vendedores que eu tinha criado esse software. Foi quando eles demonstraram interesse. Porque sofriam com o mesmo problema que você tinha. Identifiquei que muita gente tinha o mesmo problema, era um problema comum para quem vendia naquela época. E aí eu comecei então a oferecer o software, né? E aí tomei a decisão de deixar de ser vendedor. Foi minha primeira decisão. Foi entender que tinha uma oportunidade ali de vender o software. E aí nessa época ainda a empresa era um pouco informal ainda, né? Convidei já um amigo da escola que eu conhecia e fez faculdade de ciência da computação. Porque você fazia administração. Fazendo administração, então como eu tinha uma perspectiva de cuidar dos negócios, eu estava na área financeira, né? Trabalhava na Podium. E aí convidei então o Anderson, que fazia ciência da computação, para começar a me ajudar. E aí o sistema começou a crescer, comecei a ter mais clientes. E em 2005, né, eu fazia Univem, eu descobri o projeto da incubadora de empresas. Foi quando você foi incubado. E aí eu decidi então apostar todas as minhas fichas, incubar a empresa e sair do negócio familiar. Foi muito importante esse momento, então, da incubadora, enquanto um meio de você conseguir se capacitar. Exatamente. A incubadora trouxe todo o apoio, as consultorias, mas principalmente o foco do empreendedor, que fica até a dica para todo mundo. Se você tem um negócio, você até pode, por um período, trabalhar, né, de forma paralela, para você testar. Mas quando você validar a ideia, você tem que mergulhar de cabeça, você tem que dar toda a sua energia para o negócio realmente crescer. Quando a gente fala de validar a ideia, o que você quer dizer com validar a ideia, que é um termo muito usado hoje nas startups? Hoje até tem o termo MVP, que é você criar um produto mínimo, é você tentar traduzir aquela sua ideia, né, ou para um protótipo de produto, ou para um software que pode não ser totalmente funcional, ou mesmo você ter isso no papel, né, e você apresentar para os seus amigos, apresentar para a sua rede de contato, usar as redes sociais, para ver se aquela sua solução resolve ou não algum problema. Né? Hoje, quando a gente fala de startup, de inovação, você tem que buscar resolver algum problema para que o seu consumidor, seu futuro cliente, seja fidelizado e use a sua solução. Então a validação é você ver que aquela sua ideia, né, brilhante, realmente alguém precisa, é brilhante ou não? Ou é uma necessidade só sua que ninguém tem? Então é você levar isso para o mercado. E aí um ponto interessante, muita gente fica com medo de copiarem a sua ideia, cerca de 90% do sucesso não é a ideia, é a execução. Então você, claro que pode tomar alguns cuidados, apresentar para amigos, pessoas de confiança, mas o que vai fazer você dar certo ou não é a partir daí, como que você vai estruturar o seu negócio.
Então, por isso que você validar a sua ideia, e muitas vezes você pode receber feedbacks para alterar um pouco essa ideia, é onde você pode ter um caminho mais certeiro. Entendi. Naquele momento, né, é interessante, porque você tem então esse primeiro momento, né, de achar um problema que você tinha e de repente entra a primeira empresa parceira, digamos assim, que foi procurar vocês também, que é a Buscapé. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre tudo isso. E em 2012 já a Local Web, e aí a coisa ganha um outro patamar. Exato. Como que foi esse processo de ter que lidar com gigantes e você se tornar um gigante também? Aí a gente volta um pouquinho que o grande interesse da Buscapé, quando a gente conversou, foi uma solução que a gente tinha acabado de criar, que era de pagamentos, né, o pagamento digital. E foi bem interessante, porque o produto tinha menos de um ano, e aí a gente foi nessa prática de validar a ideia, foi mostrar para o mercado e o Buscapé ficou interessado em investir nesse produto. Nessa época eu convidei o Leandro, que era o dono da Podium Bonés, né? Então ele já participou desde o começo, já me ajudando, fornecendo os primeiros bonés e sempre quando tinha algum compromisso, uma viagem em São Paulo. E ele passou a ser sócio da empresa e a gente negociou com o Buscapé. Essa primeira negociação, inclusive, foi nós diretamente com o Buscapé. Então foi um negócio muito maluco, né? Como você disse, uma grande empresa, na época quase a principal empresa de internet, negociando com dois jovens aqui de Marília, né? Então foi pra gente assim, algo bem desafiador, mas a gente conseguiu até pela cultura de empresas de internet, são empresas muito abertas, empresas, né, bem francas e transparentes, conseguiu ter uma boa negociação e a gente depois, em 2 anos, saiu da operação de pagamentos e investimos, né, tudo que a gente conseguiu levantar na própria Tray. Então eu e o Leandro fomos os primeiros investidores da Tray. Então a gente olha muito a Local Web em 2012, mas antes disso, em 2009, nós investimos um capital para que a Tray pudesse subir um patamar, acelerar, né? E aí quando entrou a Local Web, a Tray já estava num tamanho legal que interessou para uma empresa. Na verdade, vocês valorizaram, né? Eu acho que é questão de acreditar, porque tem muito empreendedor, na hora que ele começa a ganhar o dinheiro, onde ele fala, poxa, eu mereço agora um carro bom, um sítio, aí o dinheiro vai indo e esquece da empresa. Não que o empreendedor não mereça, né? A gente sempre trabalha, não tem sábado, não tem domingo, todo empreendedor trabalha muito. Mas se você tem um negócio, e se você não for o primeiro a acreditar, e muitas vezes até se privar de um conforto para investir no seu negócio, como que você quer que terceiros investidores acreditem? Então eu acho que a nossa grande decisão foi realmente adiar um pouco o nosso uso, né, e investir o dinheiro para fazer a empresa crescer mais, acelerar. E a gente foi muito feliz nisso, porque a gente conseguiu criar uma empresa, né, bem grande. A Local Web, então, procurava uma empresa que fosse líder e a gente já tinha alcançado essa posição, né? Então a gente pulou muitas fases. Hoje as startups recebem investimento anjo, depois tem várias fases de investimento. A gente conseguiu, com o capital próprio, fazer todas as fases iniciais. Entendi. E com a Local Web já fizemos a fase final, que foi vender para uma empresa estratégica, né? Compreendi. Bom, gente, na verdade tem muito mais situações que podem ser muito interessantes para você que está começando um negócio ou já tem um negócio, e a gente vai deixar para a segunda parte do nosso quadro. Mas só para terminar aqui, eu queria que você falasse sobre o E-Commerce Conf, né, 2019, que ele visa capacitar, potencializar as milhares de lojistas. Conta um pouquinho sobre isso e a gente vai falar de novo depois. Legal. A Tray já tem 16 anos, então ela está com um produto muito maduro. E o que a gente traçou como missão atual é essa capacitação dos empreendedores e varejistas, né? Todo mundo que tem uma empresa, que tem um produto com potencial para vender online, muitas vezes ele não tem esse conhecimento necessário em saber como consegue operacionalizar. Então o Tray E-Commerce Conf vem nessa linha de capacitar, de trazer um conteúdo, né, muito importante, um conteúdo que geralmente não existe no interior, para quem quer vender. Com grandes empresários, não é? A gente vai trazer os principais parceiros e que são os principais players do e-commerce nacional, como a B2W, que opera Americanas e Submarino, a própria Amazon e diversos outros empresários que já estão tendo sucesso no e-commerce. E vai ser que dia? Dia 21 de março, aqui em Marília, no Golden Palace. Até quem quiser, quem tiver interesse tem que correr, porque a gente já está quase acabando os ingressos. E vai procurar por onde?
é e-commerceconf.com.br e nas redes sociais da Trey. A gente tem bastante material sendo divulgado e nós procuramos fazer um evento que fosse muito acessível. Então, estamos trazendo palestrantes aí de todo o Brasil, de renome. É uma oportunidade para quem está aqui em Marília não ter que viajar e poder obter um conteúdo de alto nível aqui na cidade, né? Porque depois ela vai passar em outras capitais. A nossa missão é levar esse conteúdo para cidades onde geralmente não possuem esses eventos. Então a gente sai de Marília, vai fazer em Londrina, Ribeirão Preto. Então são cidades importantes que costumam não ter tantos eventos. E depois a gente vai fazer algumas capitais, que é São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Maravilha. Bom, gente, muito mais informação. A gente vai continuar na segundo quadro nosso. E, por enquanto, eu deixo o agradecimento, Williams. Acho que ajudou bastante gente aí, viu? Legal, eu que agradeço a oportunidade. Espero todo mundo no Trey E-Commerce Conf. Tá legal. Tchau, tchau, gente. Reveja essa matéria em nosso canal do YouTube. E veja a seguir Jovem Garcense conquista o mercado com produto inovador. Eu fico sem meu marido em casa, mas não fico mais sem essa tabuinha na cozinha. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Breda Sistemas, Unimed Marília, Colégio Cristo Rei e Produtiva. Assim, JDP Energia Solar, CIM Corretora de Seguros, azeitonapreta.com, Ferman, Toque Bordados, Academia RCR Sports, Magnogás, revendedor autorizado com Cigás, Centro Automotivo Porto Seguro Marília,